vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá por 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? Essa é uma pergunta, irmãs, que está aqui na palavra. Como vocês sabem como será a sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo já se dissipa, ou já some. No versículo 15. O que devem dizer é, palavra do Senhor, o que nós devemos dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Olha só, irmãos, está escrito aí. Lembrem-se de que é pecado saber e o que devem fazer e não fazê-lo. Amém, irmãos? Podem se sentar na presença do Senhor. Como eu já mencionei para os irmãos aqui, o tema do nosso projeto desse ano é plenitude e avivamento. Oi? É Tiago 3. Desculpa, irmãos, é Tiago 4,13. Me perdoe. Eu que anotei errado. É Tiago 4,13 até o 17. Me perdoe. Não sei por que eu anotei 3 aqui. Acho que eu estava olhando na minha folha ao contrário aqui. Plenitude e avivamento, irmãos. A plenitude é algo que é completo. Nós só conseguimos ser completo no Senhor. Amém? E o avivamento, vocês podem perguntar para mim: Joyce, como que acontece o avivamento na nossa vida? O avivamento, irmãos, aonde há arrependimento de pecado, há avivamento do Espírito Santo. Há poder de Deus sendo manifestado na nossa vida, aonde há arrependimento de pecado. Eu sou completo no Senhor. Eu consigo ter a plenitude de Deus quando eu sou completo nele. E o avivamento do Espírito Santo, quando nós chegamos até a presença do Senhor, o Senhor ama o pecador arrependido. E quando nós chegamos até a presença dele, arrependidos, ali há avivamento do Espírito Santo. Amém? Amém. Em Efésios 3,19, irmãos, vai dizer que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para serem inteiramente compreendidos. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus, para que nós possamos ser completos no nosso projeto, para que nós possamos ter resultado, para que nós possamos ter êxito no nosso projeto, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos ser completos no Senhor. E acima do um ponto aqui, irmãos. Não, lembrem-se dessa frase. Não confie em você mesmo. Ao longo da mensagem estarei explicando. Nunca confie em você mesmo. Olha aí para um membro da sua família aí, ou se não tiver, olha para a pessoa que está do seu lado aí. Diz para ela assim, ó: você já teve um projeto frustrado? Pergunta para ela, pergunta aí, você já teve algum projeto frustrado que não deu certo? Alguém já teve, irmãos? Amém? Eu já tive um projeto frustrado. E por que, irmãos, que nós temos um projeto frustrado? Porque nós confiamos em nós mesmos. A partir do momento que nós tiramos o centro do nosso projeto, que é o Espírito Santo que vai nos direcionar, o resultado ele pode ser não muito bom. Às vezes nós podemos chegar num resultado, mas esse resultado ele não vai ser muito bom. Porque quando nós tiramos o centro do nosso projeto, que é o Senhor, esse projeto muitas vezes ele pode se tornar um projeto frustrado na nossa vida. Um projeto, irmãos, o que é um projeto? É uma vontade ou uma intenção de realizar algo. Eu tenho algo no meu coração assim que queima, eu tenho vontade de realizar alguma coisa. E cada vez que nós temos essa vontade de realizar algo, ou nós temos a intenção de realizar algo, isso gera
nosso coração. Nós precisamos ter um entusiasmo para que nós possamos seguir em frente para conseguir cumprir isso. Segundo, consagre ao Senhor. Depois que você tiver o desejo no seu coração, consagre ao Senhor. Por que consagre ao Senhor? Porque muitas vezes o desejo do seu coração não é o desejo do Pai. Você tem que pedir para o Senhor: Senhor, vai dar certo se eu projetar isso, se eu fizer isso? Vai dar certo, Senhor? O Senhor vai estar no meio desse meu projeto? Espera receber confirmação. Consagre tudo ao Senhor. Terceiro, planeje. Planejamento do teu projeto, como que vai ser? Quarto, a execução. Você vai colocar o teu projeto em execução. Quinto, reparos. Às vezes no meio do teu projeto pode ter algum reparo que você tem que fazer. E sexto, vai ser o êxito, vai ser o resultado do teu projeto, que você vai estar colhendo e desfrutando daquilo que você colocou diante do Senhor. Tudo aquilo que está sobre o seu coração, igreja, tudo aquilo que está sobre o seu coração, irmãos, consagre ao Senhor, porque não se esqueça, o nosso coração às vezes ele é enganoso. Então consagre tudo o que vocês projetarem, consagrem ao Senhor. Nunca façam por conta própria, igreja. Isso que é o nosso problema. Nós projetamos algo e vamos e fazemos por conta própria. E quando nós fazemos algo por conta própria, nós estamos confiando em nós mesmos. E cadê a pergunta que nós lemos aqui em Tiago 4? Onde vai dizer assim: se o Senhor quiser, nós devemos dizer: se o Senhor quiser, aí sim viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Amém? Amém. E o nosso planejamento familiar, irmãos? Como que eu tenho que fazer o meu planejamento dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu lar? Como eu fazer? Mas antes, vou lembrar os irmãos mais uma coisa: não confie em você mesmo. Não confie. O Senhor colocou essa frase no meu coração: nunca confie em você mesmo. Ele colocou essa frase no meu coração, irmãos, porque um dia eu confiei em mim mesmo e o meu projeto ele se tornou frustrado. Ele se tornou frustrado. Um projeto que nós tínhamos consagrado ao Senhor, nós recebemos confirmação do Senhor, e quando nós decidimos viver ou cumprir com esse projeto por nós mesmos, ele se tornou um projeto frustrado. O maior projeto, irmãos, o maior projeto de Deus para o homem aqui na terra é a família. É a família. Um dos maiores projetos para o homem aqui nessa terra é a família. Adão e Eva. Adão e Eva era a família perfeita. Mas por causa do pecado, que eles mesmos permitiram que entrasse sobre a vida deles, aí depois desse evento se tornou as famílias deformadas. As famílias começaram a ficar deformadas. E quando eu falo deformadas, irmãos, eu me refiro a problemas familiares. Porque se não fosse por causa do pecado, nós hoje nós seríamos famílias perfeitas. E assim, vindo o pecado dentro do nosso lar, dentro da família, nós se tornamos famílias deformadas, famílias problemáticas. Vou citar um exemplo disso, irmãos. O povo de Israel. O povo de Israel era formado por famílias. Era formado por famílias e cada uma delas divididas em suas determinadas tribos. Eram 12 tribos de Israel. E em vários momentos a Bíblia vai nos falar, vai relatar da desobediência, da murmuração, do pecado que essas pessoas cometiam. E teve um certo dia que a Bíblia vai nos relatar da história de Israel, que Deus se ira. E o que acontece? O que aconteceu quando Deus se irou? Cativeiro. Todas as famílias do povo de Deus, aquelas famílias em quem Deus tinha prometido a alegria, a paz, prosperidade em todas as áreas da vida deles, riquezas do povo de Israel era muito rico. Eles estavam presos, cativos na Babilônia por causa do pecado. Amém, irmãos? Amém. Estão comigo? Amém. Amém. E tudo
o que eles tinham que fazer, irmãos, tudo que eles tinham que fazer, e tudo que nós temos que fazer, é a obediência ao Senhor. Nós sempre comentamos isso com a igreja. A obediência, irmãos, a obediência, o Senhor preza pela obediência, pela nossa obediência dentro do nosso lar, da nossa família. Entendam que o Senhor, aonde há a desobediência dentro de uma casa, dentro de um lar, o Senhor não aceita adoração, irmãos. Se torna uma adoração hipócrita, se torna uma adoração pagã, porque nós não estamos vivendo sobre a obediência do Senhor, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse para nós cumprir. O Senhor tinha grandes projetos, irmãos, a serem realizados na vida do povo de Israel. Eles não tinham que sofrer tudo aquilo que eles sofreram por causa da desobediência, mas o povo decidiu confiar neles mesmos. E aí veio o resultado. Foram presos, cativos na Babilônia. Mas como que é o projeto familiar, irmãos? Eu vou pedir para a igreja abrir lá em Salmo 128. Aqui vai estar descrito, irmãos, o que o Senhor espera de nós dentro da nossa casa e do nosso lar. Vamos lá, em Salmos 128. Salmo 128. Esse salmo, irmãos, é interessante a gente sempre refletir nele, porque é isso que o Senhor pede para nós colocarmos dentro da nossa casa e dentro do nosso lar. Amém? Todo mundo achou, irmãos? Vamos lá para o primeiro. Chama você, né? Bem? Para o primeiro versículo, irmã. Preste atenção, irmãos. O que o Senhor espera de nós, o que nós temos que colocar dentro do nosso lar. Primeiro, como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Primeiro item, anotem, irmãos. Como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda sobre os seus caminhos. Tema o Senhor e ande sobre os seus caminhos. Primeira coisa para dentro do seu lar. Segundo, você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Trabalhe, irmãos, para entender qual é a necessidade. Qual é a sua necessidade? Terceiro, sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua casa. Cuide da sua família, cuide da sua esposa. Marido, cuide da sua esposa. E esposa, cuide do seu marido. Cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, pois eles prosperarão. É a palavra do Senhor falando conosco. E quarto, esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Essa é a bênção do Senhor. É prosperidade. O teu lar próspero. E quando eu digo próspero, irmãos, não pense no financeiro. É próspero de alegria, de paz, de saúde, de comunhão. Todos nós, quando nós temos a nossa casa, todos nós passamos por alguma dificuldade em algum momento da nossa vida. Todos nós. E esse é o momento, na hora da dificuldade, é o momento de nós pararmos e pedir: Espírito Santo, eu não sei o que está acontecendo aqui dentro da minha casa. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou esquisito, meu marido está esquisito, meus filhos estão esquisitos. O negócio não está legal aqui. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Por isso que muitos casamentos não duram, irmãos. Porque quando chega no dia mal, dentro da família, dentro da casa, quando chega na dificuldade, eles não são transparentes um com o outro. Eles não pedem auxílio para o Espírito Santo. Não é feio nós chegarmos para o Espírito Santo e falar: Espírito de Deus, Espírito Santo, o negócio que está ruim. Está ruim. Por isso eu preciso do Senhor dentro da minha casa. Eu preciso do seu auxílio, Senhor. É só o Senhor, amados, na nossa vida, para arrumar e consertar aquilo que nós fazemos de errado. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Esse é o projeto do Senhor para a nossa casa. Então guarde esse versículo. Salmo 128. Leia sempre esse versículo na sua casa. Salmo 128. A unidade familiar, ela nasce a partir do casamento.
A partir do casamento, Gênesis 2:24 vai falar isso. Pois o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e ambos se tornam um só. A unidade familiar, a família, ela começa a partir do casamento. Então, por isso é muito importante, irmãos, o casamento. No casamento há a bênção de Deus para a nossa casa. E o resultado desses laços fraternais, unidos pelo homem e pela mulher, vai gerar a herança. A nossa herança da nossa família, do homem e da mulher, que são os filhos. Os filhos. Essa é a herança nossa aqui sobre essa terra. E a igreja, irmãos, eu anotei essa frase aqui, bem interessante. E a igreja, irmãos, é exatamente o reflexo das famílias. Por que, Joyce, que é o reflexo das famílias? Uma família bem estruturada, irmãos, vai ter uma igreja bem estruturada. Glória a Deus. Uma família bem estruturada vai ter uma igreja bem estruturada. Eu vou ler lá em Timóteo 3:5. Olha por quê, irmãos. O que diz Timóteo 3:5? Porque se alguém não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha o que Timóteo vai nos ensinar. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Como que nós vamos ter uma igreja bem estruturada se dentro do nosso